Olá, boa tarde. Estamos prontas para mais uma Maratona Psi e hoje eu tô em super boa companhia aqui. Deixa eu ver se consegue colocar nós duas nesse quadradinho. Boa tarde, todo mundo. Vamos ver quem tá entrando aqui. A Paty, a Lu, a Adriana. Tudo bem com vocês? Hoje é uma live muito especial. Minha convidada é minha filha. A gente já tinha programado essa live, né? Mas tivemos alguns percursos, né, filha? Imprevistos. O dia que era para acontecer a live, quando ela estava lá em Mogi, eu aqui em São Paulo, ela recebeu um diagnóstico de que estava com coronavírus, né, filha? Quer falar um pouquinho? Mas era falso positivo, porque eu fiz o teste de farmácia, né? O teste rápido. E ele tem uma qualidade baixa, assim. Qualquer coisa que você tiver, se você tiver com uma gripe, por exemplo, que era o meu caso, tava meio resfriada, não era corona, mas pegou no teste. Ele é muito sensível, o reagente dele, né? Então pegou no teste, aí eu acabei fazendo o PCR, deu negativo, PCR teste ouro. Então realmente eu não tava com corona, mas no dia que a gente ia fazer a live veio o meu teste positivo. O PCR foi só depois. Então não deu tempo. E agora ela está aqui porque começaram as aulas online, então a gente vai fazer em conjunto, porque não tem sentido uma entrar da sala, outra do quarto, né? E aí a gente tá aqui, toda aconchegando pra conseguir, né, entrar aqui. O que é interessante, né, que eu queria convidá-las aqui para essa live, para vocês, oi Marcinha, também mandarem perguntas, tanto para mim quanto para Ana Júlia. Ana Júlia tem 18 anos, daqui a pouco faz 19. Menos de um mês. Menos de um mês, né? Tá ansiosa? Não. Não? Não vai fazer nada, tá? Pandemia, então. Os aniversários esse ano estão sendo mais solitários, né? Mas acho que é importante a gente abrir esse espaço para trazer um pouquinho da parentalidade consciente na vida, na prática, os nossos desafios, né? Dizer aqui que nem sempre tudo é mil e umas maravilhas, a gente aprende muito com a nossa relação, mas é uma relação de muita transparência. E aí a gente vai contar um pouquinho aqui pra vocês e também dividindo um pouquinho a dúvida de vocês, né? Ai, Magali, que bom que você, né, gostou do tema. A minha mãe também tá entrando aqui, ó, vai ser uma live tripla. E aí a gente queria ouvir de vocês, o que vocês gostariam de saber ou não, mas também contar um pouquinho, né, da nossa história, né, filha? Algumas coisas dá pra falar, né? O que você acha que você poderia falar enquanto uma filha de uma eu não vou falar uma psicóloga que vive a parentalidade consciente, porque a parentalidade consciente pode ser vivenciada por qualquer mãe e não necessariamente por uma profissional, né? Mesmo porque a gente sempre tenta, na verdade, não tem como trazer a profissão para o dia a dia, né? Emoções, nós temos as nossas vivências e esses dias até estava vendo uma aula e estavam falando assim, que é muito difícil a gente não julgar quando tem proximidade, né? Porque na parentalidade pronto, para a pessoa ali não sofrer, para se antecipar, talvez para auxiliar em uma situação. Mas aí vem os desafios da gente conseguir, né, vivenciar e muitas vezes jogando ali pro mundo, né? Acho que foi muito isso que aconteceu, que você queria falar um pouquinho aqui. Mesmo que ela não concordasse com algumas atitudes minhas, com alguns pensamentos meus ou, sei lá, qualquer coisa, ela sempre me apoiava. Então, por exemplo, às vezes que eu terminei relacionamentos, ela sempre falou, olha, filha, eu gosto muito dele, mas assim, eu
com a minha mente, achava, nossa, ela vai ficar triste porque ela gosta muito dele, porque não sei o que, não sei o que. E nunca foi assim. Ela, o quê? É duro quando, né, tem um namorado e termina assim, e a gente porque gosta. Ela falava pra mim, vou te apoiar independente disso, sabe? Sim, eu já tenho que lidar com um problema, não preciso lidar com outro, sabe? Ela não vai ser mais um problema, vai ser uma solução, um jeito de ajudar, um apoio, né, mãe? Isso não é a primeira vez que acontece, né? Mas a que gente você sofre. discorda, mas apoia. Na verdade, assim, a gente entende que por trás dos comportamentos tem sempre uma necessidade, né? Quando a gente começa a entender a necessidade, e até as nossas, por exemplo, acho que a questão da autonomia, eu lembro quando eu fui viajar com a Ana Júlia, que eu incentivava ela, ou no dia a dia mesmo, a participar, tanto nas coisas de casa, quanto a ajudar, a se virar, a perguntar, a ter um gosto para escolher as suas roupas, né? Pergunta. Tem uma pergunta? A gente vai ver aqui. Então, acho que isso é importante. Deixa eu ver aqui. Como você, Yara, se sente com a Ana ficando cada dia mais independente? E como a Ana se sente com cada dia mais madura e com tudo que está vivendo, morando longe da família? Começa, depois eu falo. Então acho que era bem isso, né, Lu, que eu tava falando aqui. A gente cria filhos pro mundo. É difícil, mas eu acho que é bem necessário, sabe? Eles vivenciarem. E assim, a gente também pode auxiliar, mas a frustração muitas vezes é necessária. Frustração com algum amigo, alguma amiga, né? Namorado, que a gente falou já. Um namorado. Nota na escola. A gente quer ajudar, fica do lado, mas muitas vezes tem que deixar eles estudarem sozinhos, eles conhecerem, né? A Ana Júlia sempre foi muito curiosa. Eu até separei alguns livros aqui. Esse é um que ele é novo, mas a gente tinha muitos livros assim, de perguntas e respostas, né, filha? Eu acho que você trazer respostas para as perguntas... Até no YouTube tem canais legais sobre isso. Eu via muito, só que eu lembro o nome agora. Mas eu sei que tem, coloca lá. Era o Manual do Mundo, não era? Também, mas coloca lá curiosidades, perguntas, vai aparecer um monte. Eu colocava isso e aparecia. E aí a gente tem que, essas independências, ela vem desde quando você quer, né, saber alguma coisa sobre uma pergunta, uma curiosidade. Eu acho que a gente tem que estar disponível para os filhos e realmente ter essa mentalidade que a gente cria, né, para o mundo. Como que você se vê, filha, mais independente, morando sozinha agora? Vocês acabam colocando um peso nessa questão de morar sozinha e morar fora que eu não vejo, sabe? É muito doido isso, assim. É sério, porque todo mundo fala, todo mundo foca muito nisso. Mas como que é morar sozinha? Tipo, você tem 18 anos, já saiu de casa, fazendo faculdade fora. E se você passar mal? E se você queimar o arroz? E eu fico tipo, eu resolvo. Tipo, só que é uma coisa que não é de hoje. Entende? Não é que a partir do momento que eu decidi mudar pra Mogi, pra fazer a faculdade lá, eu virei outra pessoa. Não, é uma coisa que vem de anos, de muito tempo. Então, assim, minha mãe sempre me deu muita liberdade. Às vezes até uma falsa liberdade. Você sente que você pode fazer as coisas, mas na verdade você ainda não pode. Só que isso cria um senso de responsabilidade, sabe? Isso que eu acho que pega principalmente pra mim, que pegou muito pra mim, que hoje eu me considero uma pessoa responsável, muito mais responsável do que as minhas amigas, que a mãe segurava, que a mãe não deixava fazer as coisas. Quebrei a cara mais vezes? Sim. Mas eu aprendi mais também. Tipo, então é isso. Você ganha você tem dois caminhos pra escolher. Se sua mãe manda na sua vida, se seus pais mandam na sua vida, se eles escolhem tudo por você, a responsabilidade de dar certo ou de dar errado é deles. A partir do momento que você que tem que escolher o caminho A ou o caminho B, você tem que pensar, poxa, o que é melhor? O caminho A ou o caminho B? Por que eu devo escolher o A e por que eu não devo escolher o B? O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer? E isso cria uma coisa, isso cria responsabilidade, né? Isso que deixa... A independência cria responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como já dizia o tio do Homem-Aranha. Então, é verdade, a frase é dele mesmo. Então, é isso, assim, eu morar longe dá saudade, tudo, tipo, dá um certo medinho, assim. Eu também tenho muito que agradecer pela faculdade,
porque o pessoal é uma família mesmo lá, sabe? Eu não tô sozinha lá, não tô. Eu tenho minha família que é a Med Mogi. Se tiver qualquer coisa que aconteça, eu mando mensagem pra minha veterana, pras minhas amigas, pro professor, pro pai das minhas amigas também. Onde eu tiver, eles vão me ajudar. Que aconteceu, né? Que foi que aconteceu quando, vocês já sabem, né? Com a thread do corona. Então, foi isso. E eu acho assim que eu também, em alguns momentos, e até me perdia, sabe? Eu lembro quando nós fomos morar em Londrina, a Ana Júlia tinha 3 anos, e um dia eu tava tomando banho, e ela sempre foi grande, acho que por eu ser grande também, ela era uma criança que era maior do que as outras crianças, e a gente acaba às vezes até confundindo, né? Eu lembro que eu tava no banho, o telefone tocou. E aí eu falei assim, filha, atende pra mim. Ela tinha 3 anos. Você lembra disso? Não lembro disso. Ela atendeu o telefone e aí ela falou assim, é a sua amiga tal, né? E ela soube dar o recado ali direitinho. Então eu acho que mostrando que a gente, né, tem confiança, dando essas responsabilidades que podem ser responsabilidades de escolhas, né? Então acho que também, assim, nós frequentávamos muito restaurantes desde ela pequenininha. Eu me separei do pai da Ana Júlia, ela tinha 1 mês. Então, acho que a nossa ligação ficou sempre muito unida, sempre foi, né? Durante a gravidez também, né? Sempre foi muito forte. Eu tive uma gravidez de risco, eu operei com ela grávida com 7 semanas, fiquei 1 mês. Então, acho que o nascimento da Ana Júlia para mim foi uma vitória, né? No entanto, que depois, quando eu engravidei outra vez, há 3 anos, né, já tem 3 anos, eu nunca imaginei que eu pudesse perder um bebê ou não, por conta de tudo que eu passei na gravidez da Ana Júlia, que foram 2 cirurgias, apendicite, né, grávida, tive tantos históricos e ela nasceu bem e perfeita, que eu falava assim, nossa, eu nunca vou perder, né, um bebê. E aí eu perdi os gêmeos há 3 anos, mas tudo tem um porquê, a gente tem que acolher. Acho que também é isso, acolher todos os sentimentos, né? Isso foi uma coisa que eu passei também pra você, né, filha? Foi. Não deixa nada de lado. Você tá sentindo, sente. Sente, é ruim o sentimento? Sente também. Porque se deixar acumular, ele vai voltar lá na frente, você não vai nem perceber. Não vai nem entender também. Tem um porquê, né? A raiva, eu acho que ela vem pra mostrar que a gente, né, tá sofrendo uma injustiça, então tem que pôr aquela raiva pra fora de uma maneira assertiva, né? E também eu acho que uma relação com muitas perguntas, né, em vez de respostas. Mãe, posso fazer tal coisa? Por que você quer fazer? Como faz isso? Como que eu faço tal coisa? Por que eu devo fazer isso, não aquilo? A escolha acabava sendo minha, mas os conselhos todos eram dela, né? Eu acho que também nós tivemos momentos assim de muitas viagens, nós duas, sabe? Muita cumplicidade, né, filha? E desde pequenininha ela ia com a responsabilidade dela ali construindo, às vezes com vergonha, mas eu falava, pode pedir, lembra? Porque teve uma vez no... Estados Unidos, né? A gente tava lá e ela falou, mãe, quero um sorvete. Aí eu falei assim, pode ir lá pedir. E ela falava assim, mas como fala inglês, né? E eu falava a frase, e ela ia lá e ela repetia, sem vergonha, assim, sem receio. E eu acho que isso vai trazendo essa maturidade, né? E depois a gente conseguir se colocando, né? Deixa eu ver que tem uma outra pergunta aqui. Essa pergunta é boa. Como era a relação de vocês no início da adolescência, por volta dos 13 anos da Ana? 6 anos atrás. 6 anos, Foi bem mais ou menos nessa época, não, foi um pouquinho depois que eu fui pra Portugal, que eu fiz os cursos, faz menos foi tempo. 1 ano depois, eu tinha 14. Que eu já tava mais ou menos entrando nesse mundo do coach, da parentalidade, retomando um pouquinho as questões da psicologia. Mas assim, a gente tem que vivenciar, sabe? Teve um momento que... Acho que é na época da tatuagem, você queria fazer tatuagem, você tava depois, com 14, 15, né? A gente tava com 16, 17. 16, Ela queria fazer uma tatuagem e eu não tava sentindo confortável com essa questão, né? E aí ela foi atrás e viu e queria, e eu falei assim, filha, eu não tô, né, confortável com a questão de você fazer uma tatuagem. E tem mais uma coisa pra tatuagem. Eu ia fazer a tatuagem com o meu pai. Eu ia fazer com ele. E isso é mais uma questão, né? Os pais separados, cada um tem suas opiniões.
que ela falou, filha, olha, eu não vou te proibir, mas eu prefiro que você faça quando você já tiver 18 anos, que você vai diretamente formada, não sei o quê. Tá bom, mãe. Esperei fazer 18 anos, quando eu fiz 18 anos eu fiz. Mas não foi assim tão fácil, né? Teve um momento ali de A gente tentar, briga, não sei o quê. Não, mas eu quero a tatuagem. Eu falei assim, eu não vou assinar um documento te permitindo porque eu não tô bem comigo mesma, de você fazer menor de idade. Por quê? Porque a gente acaba estudando, eu acho que eu queria até 2 livros que eu posso indicar para quem é mãe de adolescente, Educar Mindfulness na Adolescência, que é a parentalidade consciente na adolescência, e o cérebro do adolescente. Quando a gente entende que eles estão passando por mudanças, estão passando por transformações, fica mais fácil, né? Por exemplo, Karina, com 13 anos, as crianças, os adolescentes, na verdade, eles têm um comportamento de enaltecer muito os amigos. Então, os amigos são muito importantes, as amizades vêm sempre em primeiro lugar. Eles vão falar assim, mãe, não quero viajar com você porque eu quero ir para a festa do meu amigo, eu quero ficar com o meu amigo. Porque nesse momento, o momento da entrada da adolescência é o momento que eles têm a identificação com o outro, né? E aí, assim, a opinião do outro é muito importante. Qual é a tribo que eu vou participar? Qual o grupinho na escola que eu vou participar? Né? Acho que nesse momento a Ana Júlia também mudou de escola com essa idade, né? A minha opinião, eu queria talvez que ela terminasse até o 9º ano em uma escola, fizesse a formatura com todos os amiguinhos. Mas ela trouxe argumentos plausíveis que eu falei assim, então vamos tentar mudar de escola, né? No 9º ano, vai formar uma turma nova, como que vai ser essa formatura. Então acho que tinha muito diálogo e respeito. Mas também, Karina, não era sempre assim, não era mar de rosas, a gente ia aprendendo, né? Eu pedi desculpa muitas vezes, ela pedia desculpa, a gente tem um tempo ali de maturação, mas como eu já estava entrando nessa fase da parentalidade consciente, eu sabia que por trás daquele comportamento tinha uma necessidade, né? E se a gente começa a entender a necessidade, até por trás dos nossos comportamentos também tem. A gente consegue deixar mais, assim, real essa situação e com mais diálogo, né? Eu acho que assim, foi a época, hoje em dia, por exemplo, a gente não discute mais, né? A gente não discute mais. Já tem uns 3 anos que, tipo, em relação vai sair, não vai fazer não sei o quê, porque a gente se entende muito. Mas quando começou essas conversas de, mãe, você com minhas amigas, que não sei o quê, e tanto pra mim quanto pra ela era uma coisa nova. Então Ana, acho que a fase, pelo menos do que eu passei até hoje, foi a mais difícil, assim, em relação a mim. Eu era muito difícil, sabe? Eu não entendia as coisas, é o que ela falou, dava todo mundo, eu tinha que pensar na opinião dos outros e que não sei o quê. Então, assim, saiba que não é pra sempre. Se você perguntou isso, talvez você ou esteja lidando com isso, ou atendendo alguém que está lidando com isso. O conselho que a gente pode te dar é que não é pra sempre. Toda mudança, ela vem pra bem e, assim, como é que é aquela frase? Mar calmo não faz bom marinheiro? É isso. É a sua tatuagem. Não é não? Não, a do não chuva. No Rain of Flowers, é verdade. Então, tipo... Quando ela fez 18, ela fez a tatuagem. Então é assim, converse, saiba conversar com sua filha, explica pra ela que você não vai julgar ela, que você é um apoio pra ela e não um problema, sabe? E que ela pode te contar as coisas, isso é o principal, sabe? Fala assim, você pode me contar as coisas, sabe? Eu posso discordar, posso falar, eu não quero que você faça isso, mas conta, porque a mãe é a pessoa que vai conseguir te ajudar, que vai falar, olha, por que você não deve fazer isso? Por que você deve fazer isso? Sabe? Conta o que tá acontecendo, fala pra ela, fala que você vai acolher ela e não julgar. Acho que isso é o principal, sabe? Isso pra vida toda, pra sempre. Porque aí vocês criam uma relação que é o que a gente tem, de honestidade. De falar, olha, tô indo fazer tal coisa em tal lugar, tá bom? Tá bom. Eu não gostei muito disso não. Vamos achar um meio termo?
Vamos. E não sair escondido, fazer as coisas escondido, não contar. Você tem que sempre criar essa relação, que é o que a mãe criou comigo. Hoje em dia a gente tem isso, de falar, filha, não gosto disso, não gosto do que você tá fazendo. Você não quer mudar? Você não quer tentar mudar? Vamos tentar achar um meio termo? E eu sei que eu não vou ter que esconder nada dela, porque eu sei que eu vou ter esse apoio dela e que a pessoa que mais quer meu bem no mundo é ela. Entende? É verdade. Os pais são as pessoas que mais querem nós, muito mais que os amigos, sabe? Então, é isso que eu acho que é o principal. O diálogo, pra mim, é uma coisa essencial. E você não julgar e você acolher. Falar, essa é uma necessidade sua? Por que será que você tem essa necessidade? Porque, sabe, eu acho que é isso. Essencial é você realmente conversar e tentar não manter segredos entre vocês. Tem uma pergunta aqui, Yara, mas isso não depende da personalidade da criança, do adolescente? Sim, gente, a gente tem que considerar que eles têm as personalidades e nós também, né? E por trás da personalidade, na parentalidade consciente, a gente fala que tem as necessidades. Então, o comportamento vem porque tem uma necessidade por trás. Se eu consigo acolher tanto a minha necessidade, se eu consigo olhar e falar assim, não tô satisfeito com isso, quero, né, promover uma mudança ou não, eu preciso olhar e também refletir com essa questão. O que é muito fundamental é ser exemplo. Por quê? Porque tem muita mãe que fala assim, nossa, meu filho não me conta nada, eu converso, né, como que tá lá na escola? Legal, é isso, é aquilo. É verdade. Só, não conta nada. Mas você, como mãe, você conta? Então, acho que trazer o seu exemplo, começar a falar, filho, hoje no meu trabalho, eu fiz essa campanha, eu fiz aquilo, eu promovi isso, o que você acha que eu poderia ter feito? Então, eu fazia muito ela entrar na minha vida. Porque dessa maneira eu tô sendo exemplo para eu entrar na vida dela, que era algo importante para mim, né? E muitas mães, eles perguntam, falam, mas meu filho não me fala nada. E eu falo, mas você fala para ele ou não, da sua filha, você dá abertura. É aquela questão, acho que não teve muito o obedecer, teve o compartilhar, né? O colaborar com uma e com outra, num momento ali de dificuldade. Às vezes, não, eu tenho que deixar, né, socorrer minha filha, dar um jeitinho. Acho que você, quando você é exemplo, isso vem mais do que palavras, né? Acho que é o que a Paty tá falando aqui, uma relação de respeito. É verdade, a gente tem muito respeito. Tem muito, né? respeito. Muito. Por isso que a gente não briga. Por isso, porque você para e pensa, tem muita empatia também. Então, às vezes eu paro e penso, poxa, realmente, se eu fosse ela, eu não gostaria de tal atitude. Não vou fazer. E ela também. Poxa, se eu fosse a Ana, não ia ser legal isso, né? Então deixa pra lá. Ou, nossa, se eu fosse ela, isso seria uma coisa importante pra mim. Eu acho que a gente tem muito respeito. E às vezes a gente ouve coisas que a gente não gosta também de ouvir, né? Então tem horas que eu levo umas bronquinhas e ela também. E eu falo, filha, eu vou falar uma coisa, mas é porque eu te amo. Cuidado com isso, com aquilo, a gente vai, né? E assim, também, uma coisa que a gente tá vivenciando agora, né? Essa volta das aulas online. Então, que é algo que é difícil. Então ela, né, a Ana tem aula período integral de manhã e à tarde. E aí eu falei pra ela antes de ontem, falei, filha, eu acho que é legal você mudar essa, né, não trocar o dia pela noite. Talvez acorda cedo, assiste a aula, né, online, porque pra mim, gente, quando eu fico assistindo muitas coisas gravadas, eu acabo me perdendo. Quando eu vou parece que eu presto mais atenção quando eu tô aqui sabe, ao vivo, né, falando. E ela falou assim, mãe, meus amigos estão tendo que assistem a aula ao vivo e depois estão tendo que reassistir porque alguns professores são muito rápidos, né? Exato. E aí ela me mostrou. Ela falou assim, vem ver essa aula. Ela me mostrou e o professor realmente falava rápido. Eu falei assim, eu preciso pausar. A minha necessidade é pausar e escrever. E aí ela me mostrou todos os resumos dela, como ela tá fazendo. E aí eu entendi que talvez, né, para aula de manhã à tarde, talvez ela precise assistir a aula da manhã na tarde e à tarde à noite. Exato. Então, o ritmo acabou mudando, mas está funcionando, né? Tá. E talvez a minha necessidade era, eu queria que ela acordasse cedo, assiste a aula de manhã e à tarde enquanto eu estou trabalhando. E à noite a gente está juntas, fazendo alguma coisa e ela está estudando. Então a gente também tem que acolher e ver essa nossa necessidade ou não, né? Se é real. Então acho que a gente vai indo por aí.
E é bem o que a Gisele falou aqui, né? Que a comunicação, deixa eu ler aqui, a comunicação é falar, mas é também ouvir. Demais, demais. É principalmente você ouvir, eu acho. Porque você não tem a opção de você não vai ouvir. Você pode falar e não ouvir agora, mas depois você vai. Você sempre você tem que expor a sua opinião, mas eu acho que o principal numa conversa, por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Porque a gente tem que ouvir mais do que falar. É verdade. E a gente tem que, assim, para ouvir, nós mães podemos também proporcionar tem estratégias para isso, né? Então, por exemplo, porque tem um momento que os adolescentes ficam mais calados, sim, mais na deles, no quarto, tem mais sono. Se vocês, né, observam o cérebro do adolescente, ele tem necessidade de dormir mais, então a gente acaba, né, até aceitando qual é essa dificuldade, né, deles de dormir mais, é algo biológico até. Então, quando a gente entende um pouquinho o funcionamento, é mais fácil de entender ali aquela situação. Mas para eu poder ouvir, eu também preciso entrar, né? Então, acho que uma coisa que a gente podia voltar até para a pergunta da Karina, quando a Ana Júlia estava com uns 13 anos, 14 anos, teve essa muita identificação pelos amigos, né? Que é normal, e a família ficou um pouquinho de lado, sim. Então, o que eu fazia? Eu comprei um caderninho pra mim, pra ela, não sei se ela lembra disso. E toda noite eu ia no quarto dela, então eu tava entrando no quarto dela e a gente escrevia 10 motivos que era grato. Só que a gente só falava 3 a 5, né? Dependendo do dia. Qual você quer compartilhar? Aí ela compartilhava alguns. Esse eu já tinha 14, mas... 14? Porque foi, tipo, começo de 2016 isso. Uhum. E eu fiz 14 no final de 2015. Uhum. Mas tá aí. Foi nessa época também. Foi legal. Foi uma coisa que fortaleceu a nossa relação. E no começo era difícil, né, trazer assim, por que eu sou grata? A gente sempre colocava uma coisa muito grande, porque aconteceu. E eu acho que trabalhar a gratidão é algo que acaba, né, quebrando um pouquinho. Então, eu ia até o quarto dela, a gente tinha um caderninho que era igual, e cada uma escrevia 10, e aí eu terminava, falava um pouquinho do dia. Era coisa que demorava 10, 15 minutos, mas A gente podia fazer de novo, né, porque era muito legal. Eu gostava. Era bom pra nossa relação, porque a gente conversava, a gente ficava junto, a gente ria junta. E era bom pra mim também, porque eu acabava indo dormir e tava triste. Eu tava brava, sei lá. Sempre foi meio temperamental. Aí eu tava brava. Ela ia chegava lá, conversava. Aí eu falava, poxa, realmente eu tenho tantos motivos pra agradecer hoje. Por que eu vou ficar brava, sabe? Aí eu ficava feliz. Então... Isso era bom. legal, me deixava dormir mais tranquila. Uma outra dica que eu quero trazer aqui são esses livros, né? Os livros que é Floresta dos Sonhos, são todos livros de pintura, né, filha? Livro do Sossego, deve ter alguma... Isso pra mim até hoje, né? Virou um hobby meu. Aí agora, a partir desses desenhos, ela começou a fazer as mandalas, né? Vamos ver se tem algum que a gente pintou em conjunto. E a gente pintava em conjunto alguns desenhos, né? Tem vários que a gente pintou. Esse aqui a gente fez, cada uma fazia uma peninha. E assim, pra quem é muito perfeccionista, às vezes queria até, faz essa cor, não. Então é até uma habilidade, principalmente com as mães que gostam de artesanato, deixarem os filhos fazerem. Acho que até nas suas festas, né, filha? Era sempre essa relação também, né? Como assim, minhas festas? A gente fazia as coisas juntas, você programava, lembra a bexiga? Lembro, é verdade. Mas eu sempre fui, sim, a gente sempre conseguiu entrar em um acordo, né, nas festas, tipo, vamos fazer azul, tá bom, vamos fazer azul, quer isso? Quero. Já chegava uma surpresa, adorava, ela sabia muito que eu gostava, né, então... Mas o livro é verdade, porque era assim, eu já chegava e já imaginava... esse desenho aqui, vou pintar aqui é de azul, aí vou fazer um degradê, vai virar roxo, que não sei o quê. Aí na hora que a gente tava pintando juntas, o mesmo desenho. Daqui a pouco eu tô pintando, chegando no roxo, ela bota um laranja, aí eu... Aí eu parava, mãe, será que não é melhor colocar roxo? Não, acho que laranja. E aí a gente ia construindo, né? A gente conseguiu entender o limite, né? Tipo assim, meu limite e o seu limite.
É um jeito mínimo, mas é um jeito de você começar a respeitar, entender, respeitar o espaço do outro, as decisões do outro. É um exercício legal. E olha que ele fala que seja leve. Então, faça uma pintura em conjunto. A gente também fez isso com mandala, né? Pega mandala, coloca mandala no Google, ou desenhos de mandala, animais de mandala é muito legal, porque são os animais com a mandalinha dentro. E faz com quem que você quiser. Marido, filho, pai, tia. É um exercício muito poderoso que você vai entendendo a necessidade do outro, né, a cor que o outro colocou, como que isso... E assim, é algo que vai terminar com ambas, né? É uma coisa feita em conjunto. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Né? Estou trilhando esse caminho, mas tudo só está sendo possível porque eu estou passando por um caminho de autoconhecimento. Mas é muito difícil lidar com padrões pré-estabelecidos. Com a mentoria será demais. Eu espero que sim, que você aproveite muito. Na verdade, tem, né, pessoas aqui que já fizeram, a Flávia que tá aqui, a Gi que tá aqui também. A Marcinha falou que tá no mercado e tá vendo a gente. A Amanda vai estar nessa próxima turma. Deixa eu ver. Eu oro todas as noites com os meus filhos e fazemos este exercício também. Hoje eu vou escolher 5 coisas para agradecer e aí falamos. Isso, legal. E é legal sempre quando a gente fazia esse da gratidão, a gente colocava 10. Mas eu pedia sempre pra gente compartilhar 3 ou 5, porque tem coisas que a gente quer deixar pra gente. Então, entender que os adolescentes também têm esses momentos ali, né, de respeito, de silêncio, de construção de um pensamento, isso é muito importante. Agora, na pandemia, eu tô passando por algumas situações, algumas famílias que estão, né, fazendo os atendimentos online. O que eles fazem? Teve uma mãe que falou assim, Ara, eu ouvi atrás da porta como minha filha se solta pra você e comigo ela não conversa, né? E aí ela quis começar a entrar assim nessa parte de por que ela, né? Por que eu não posso? Por que ela quer fechar a porta? Quando ela me viu que eu tava espiando, ela parou de falar. Por que ela tem segredos comigo, né? E aí eu conversei muito com essa mãe, eu falei assim, às vezes ela não tem segredo, ela tá construindo um pensamento, né, alguma conclusão, que para isso ela vai ter uma opinião, mas ela precisa estar com ela mesma ou com a terapeuta que ela tem confiança, e essa criança tem 8 anos, né? Então, assim, a gente saber que tem esse momento de respeito e a empatia. E aí eu falei pra essa mãe, tudo você fala pro seu marido, né, seus pensamentos, você não tem seus pensamentos com você mesmo, quando você vai na sua psicóloga, né, não tem essa questão, né, de trazer uma coisa diferenciada ali, os seus pensamentos, as suas angústias. Tem coisas que a gente não precisa dividir, a gente precisa às vezes organizar, né? E aí quando eu fui acolhendo essa necessidade da mãe, que era um vínculo maior com os filhos, ela foi dando esse espaço, quanto mais espaço ela deu, maior foi o vínculo. Hoje, e a criança assim, hoje eles estão de pijama igual, que acho que é coisa que a gente tem até hoje, né? Tem mesmo. Sabe, coisas simples assim que acaba fazendo esse vínculo. Eu acho que é como a Ana Júlia falou aqui, que nunca tinha me falado, né? Como eu dava a oportunidade dela decidir e tomar decisões. A decisão não é assim, minha mãe mandou, se não der errado é culpa dela. Se ela tá compartilhando dessa decisão, o resultado vai ser algo que foi de todos, né? Não que existe um culpado ou não, mas foi construído. É responsabilidade minha. Porque eu que escolhi, fui eu que fui fazer. E isso eu acho que é uma coisa que talvez muita gente olhe pra gente e fala, nossa, elas devem ficar juntas o dia inteiro. Gente, não. A gente tem uma relação muito forte de parceria, de companheirismo, mas a gente, a maior parte do dia, tá cada um fazendo suas coisas. Eu tô estudando, ou vendo série, ou treinando. Ela também tá ou trabalhando, ou assistindo alguma coisa, ou treinando também, ou fazendo comida, sei lá. Então, assim, a gente não precisa ficar 100% com a pessoa. Até porque teve até alguém que falou, tá me deixando mais fácil esse período porque eu tô me autoconhecendo. Sim. Isso é muito importante, sabe? Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe quais são os seus limites, quais são suas necessidades, o que você gosta, o que você não gosta, o seu redor fica ruim. Quando o seu interior não tá bom,
o seu externo também não. Então, eu gosto muito de ficar sozinha. É uma coisa que, assim, eu sempre tive isso. Eu sei aproveitar minha própria companhia. Eu sei ficar... Se eu tô sozinha, eu tô feliz. Eu tô comigo, não tô sozinha, sabe? Eu não tô solitária, essa é a verdade, né? Eu tô comigo, eu gosto de ficar comigo. Eu gosto. E minha mãe também é assim. É uma coisa que passou pra mim, sabe? De falar, poxa, hoje o dia é pra mim. Hoje eu não tô a fim de conversar. Olha, quero ficar sozinha, quero tomar um banho, quero fazer uma hidratação no cabelo, ler um livro, pintar a unha, relaxar, né? É uma coisa que... É importante a gente acolher as nossas necessidades, Sim. né? E assim, passar essa mensagem, por exemplo, o meu trabalho é muito importante pra mim, eu gosto muito. Então, eu desejo falar que não, eu tenho que trabalhar, não dá. Não, eu quero trabalhar, filha, eu vou ficar um pouquinho mais tarde hoje, mas é porque isso faz muito bem pra mim. E aí eu vou passando esse exemplo dela conseguir lutar pra entrar numa faculdade que ela queira, mesmo que seja difícil ou não, pra ela também ter esse gosto pela profissão, né? Tem um monte de mensagem aqui, ó. A Kelly falou que adorou a dica de pintar em conjunto, que vai fazer com os filhos. E a Ângela falou que fazia e ela adora até hoje. E a gente, nós somos assim. Pensem vocês, mães, que estão aqui. Coisas que vocês gostavam de fazer com os pais de vocês, né? Qual que é o significado? A gente leva essas memórias afetivas das coisas simples, né? A Ju tá falando aqui, né? Muito bom mesmo. Não tenho filhos e faço com os meus sobrinhos. E esse colorido em conjunto. É muito legal. Mentoria, vai mais uma. A Dani já participou da mentoria. A Flávia tá falando que... A mentoria é legal pra fazer. A mentoria é vida, luz, consciência e traz tanto ensinamento, eu recomendo. Obrigada, minha amiga, que também tem uma relação ótima com as filhas gêmeas. A Karen tá dizendo que tá na próxima turma. A Ju falou assim que gosta também de escolher filmes, conversar e brincar. E você sabe que a minha consultora de séries é a Ana, né? Ela que passa e teve... O que eu te falei hoje? Conta aí. Aí ela me falou que ela queria que eu analisasse alguns personagens da série. Vou contar o contexto, é que assim, a minha mãe, eu gosto muito de assistir série, ainda mais na quarentena, né? Não dá pra fazer nada. Então eu assisto muita série. De vez em quando, ela nunca nem viu, assim, não sabe qual que é o contexto, senta lá comigo e começa a ver comigo. Eu acho super legal. Aí a gente começa, então a pessoa é não sei o quê. Aí eu falo, mãe, o que você acha desse? E ela, como psicóloga, começa a analisar, né? Começa tipo Big Bang Theory, que eu assistia muito. Tem o Sheldon, e o Sheldon tem autismo. E a gente conversava sobre ele, falava, mas olha, a minha mãe falava, ele teve esse comportamento por causa disso. E eu achava super legal. E na época você não sabia, né? Não sabia. Não, foi muito engraçado. Ela sentou no sofá, ela bateu o olho, ela não sabia qual série que era, ela não sabia quem que era, o nome, de qual ano que era. Ela falou assim, esse personagem aí tem autismo. Ele tem isso. Aí eu falei... Nada a ver, mãe. Psicólogo. Aí eu falei, nada a ver, mãe, nada a ver. Ele só é meio doido, não sei o quê. Daqui a pouco, filha, ele tem, olha, tem isso. E esse aqui tem síndrome mental. Esse aqui, ele é tímido, olha como ele não olha no olho da pessoa. Aí eu ficava, não consigo ver série diferente agora. Hoje eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, tô assistindo uma série nova. Preciso que você assista um episódio comigo, porque eu quero que você decifre uma pessoa pra mim. Não foi? Então, vamos ver aqui. A Ju tá falando, né, de escolher. Tô com calor. Vou tirar a blusa, tá? A Daniela tá falando, né, de estar com eles mesmo. Isso é importante, gente, sentar um pouquinho e assim, entrar no mundo deles pra trazer eles pro nosso mundo, né? O que estão vendo ou não. Que foi muito significativo pra ela. E a Ju tá falando verdade. Eu vejo a minha sobrinha e às vezes muito quieta e ficar insistindo para que ela falasse. Eu fui entendendo que ela precisava ter os momentos dela, com os pensamentos, e às vezes nem era nada. Exatamente, a gente precisa desse momento do ócio, do tédio, até mesmo de construir os pensamentos, né? A Ellen tá falando, meu filho tem 5 anos e nunca me diz o que diz na terapia. Nem deve. Porque a terapia... É isso. Você pode perguntar, não talvez o que ele diz, mas assim, se faz sentido, né? Se ele mudou depois da terapia, quais foram os ganhos que ele, né, teve. Mesmo com 5 anos, ele vai trazer alguma coisinha, porque os meus pequenininhos
acho que levam, né? A Michelle tá falando aqui, interessante esse olhar que os pais podem e devem ter com os limites e as necessidades dos filhos, possibilitando a autonomia e a autorresponsabilidade deles. Eu acho, sabe, Michelle, uma coisa que eu aprendi muito e que a parentalidade consciente me trouxe foi que o limite não é da Ana Júlia, o limite é meu. Então, o meu limite era, eu não vou assinar um documento para ela fazer uma tatuagem antes dos 18 anos, porque eu sei que a incerteza, né, é algo prevalente na adolescência. Então, uma hora quer, outra hora não quer, vai fazer de um jeito, vai fazer de outro jeito, tá sofrendo uma influência de assim ou não. E não adianta a gente falar, você tá sendo influenciado, filho, porque eles não vão entender esse momento, eles estão passando por aquele turbilhão, né, de conexões neurais que é necessário para o desenvolvimento do cérebro do adolescente. Então, o meu limite era, filha, eu sei que você quer, que é importante para você, mas eu não vou assinar, né? Eu não me sinto segura para isso e expliquei as minhas necessidades. E fez sentido para ela, ela entendeu dessa opinião e ela soube esperar, né? Como eu fiz isso com os meus pais estão aqui, né? Eu lembro, e olha que era questão de sexualidade, que eu namorava há muito tempo e falei assim, mãe, tô com vontade de transar com meu namorado. E meu pai falou assim, eu acho que você ainda é muito nova e você tem que esperar um pouquinho mais. E eu esperei um pouquinho mais. Então, acho que também o que eu tive com os meus pais, eu quis passar pra Ana, sabe? Essa relação de cumplicidade, de ouvir, mas de saber qual é o meu limite e deixar assim, esse é o meu limite, eu não vou fazer nem além ou não. Como um limite muito importante era falar a verdade, né, filha? Sempre foi, não era um limite, era um valor. Era um valor, Sempre foi. Ela não ficava brava comigo se eu fazia coisa errada. Ela ficava brava comigo se eu não contava que eu fazia coisa errada. Sempre foi, até hoje é assim. Por isso que a gente se dá bem hoje. Porque eu sei que ela é assim e ela sabe que eu sei disso, entende? Então eu também valorizo. É importante também encontrar o valor de vocês, da família de vocês, né? Porque a Ana Júlia tem o dela, eu tenho o meu. Então, para nossa família, né, é essa questão da verdade. Por exemplo, a confiança, ter a confiança, acho que isso é muito importante. Talvez não a necessidade de estar junto todos os dias, né? A família do meu marido, ele precisa falar com a mãe dele todos os dias, é algo que vem da criação dele, que para ele é importante. Eu não falo com a minha mãe todos os dias, tem dias que é tão corrido que, né, não falam oi, às vezes no grupo a gente manda uma figurinha, mas não tem essa necessidade como a mãe dele de ligar todo dia. Então, talvez é mais a confiança e né, esse respeito do que estar sempre junto e unido. Então, eu dei, né, força para ela fazer a faculdade fora, ter esse momento que eu também tive quando eu fiz a minha faculdade fora. Eu sei o quanto eu cresci, o intercâmbio. Então, acho que é esse momento da gente refletir com isso, né? O filho de vocês, uma coisa que eu vejo muita mãe de amiga minha também, não é uma marionete, não é o seu boneco, sabe? Você não tem que pegar e ficar fazendo cada movimento dele, tem que saber tudo sobre a vida dele. Não, ele não é uma extensão da sua vida, ele é uma outra vida, entende? Eu acho que o papel como mãe, eu não sou mãe, tô falando isso pela nossa relação, né? Eu vejo muito papel como mãe, você ensinar, você colocar limites, mas não você guiar, guiar sim, mas não você realmente, né, manipular ali de cima, marionetezinha. Então, eu acho que isso que é o principal, sabe? Sabe aquelas coleiras de cachorro que você consegue medir quanto que vai e que não vai? Eu acho que é isso, a relação de pai e filho. É você saber que você deixa ele correr. Se você quiser apertar o botão, uma hora você aperta. Ele vai ficar. Mas deixa ele correr, deixa ele explorar, sabe? Que lindo. Vamos ver aqui. Flávia tá falando. Que linda essa Ana Júlia, filha de peixe, peixinho é. Filha de Yara, sereinha. É verdade. Vamos ver aqui. Meu Deus, Yara, como sua filha é linda. Vocês estão incríveis. Obrigada. Obrigada, gente. Ju, qual a importância para as crianças e adolescentes de ter esse espaço para estar com seus próprios pensamentos e no que ajudou as suas descobertas? Essa é para sua filha. Para você. Então, a importância de você ter esse espaço e, né, para
para lidar com seus pensamentos. Nossa. E como isso te ajudou nas Isso suas pra descobertas? mim é uma das coisas mais importantes. Pra mim é o principal, sabe? Porque eu acho que é aí que você cria o seu caráter, a sua personalidade. A gente é uma metamorfose ambulante, né? Como já dizia Raul Seixas. Mas é verdade isso, você tá o tempo todo mudando. E se você não tem esse tempo pra você mesmo, pra você ter a sua independência, pra você ter os seus pensamentos, eu acho que assim, Ana, eu preciso e eu precisei também, eu ainda preciso, eu sei que eu vou precisar pra sempre de um tempo pra pensar. Às vezes eu nem tô pensando, só quero ficar sozinha, sabe? Falo, não, hoje eu tô a fim de assistir uma série, assistir um filme, ler um livro. E de vez em quando até vem uns pensamentos, umas coisas assim. Eu acho muito importante, sabe? E o que mais pega pra mim é que assim, a minha mãe sempre me deu a liberdade disso. Então, sempre que eu tava no meu quarto, ela não ia lá me atazanar, sabe? Era o contrário. Eu ia até ela e falava, tinha uma questão na minha cabeça. Eu sempre via ela como uma mentora, como um espelho, sabe? Quem eu quero ser igual a ela. E em vez de ficar sozinha enfiada no meu quarto, dela dar essa liberdade pra mim, eu chegava e falava, mãe, eu tava pensando aqui, o que você acha dessa situação? Como que você agiria? Já aconteceu com você? Você agiu de alguma forma? Porque na minha situação tá acontecendo, não foi? Isso aconteceu várias vezes já, inclusive recentemente. A minha situação é essa. Eu pensei sozinha, eu tive as decisões que eu tomei também, a minha decisão foi minha. Ela me deu os conselhos dela. Eu vou ouvir, mas se eu vou agir igual ou não, essa é uma decisão minha. Mas por isso que eu acho muito importante o tempo sozinho, porque você vai ter o seu tempo ali pra pensar, pra começar a entender as coisas do mundo, pra criar suas próprias opiniões, pra estudar, enfim, pra criar sua personalidade, sabe? É isso. E é importante a gente falar também as nossas dúvidas, né? Como que é, então? Quando eu tive meu primeiro namorado, filha, foi assim. Quando eu fui prestar o vestibular, foi assim. Minhas dúvidas foi assim, né? Acho que são essas descobertas mesmo. Deixa eu ver aqui. Que a minha mãe tá falando que tá com saudades, eu também. Nós temos uma amizade, mas eu e você também, mãe. Temos essa amizade construída até hoje. Eu também, vó. E aí a Ju tá perguntando aqui, o que te motivou a escolher medicina, Ana? Nossa, essa foi longe. Pra falar? Nossa, muita coisa. Assim, eu sempre vivi nesse meio, né? Por causa do meu avô, porque eu sempre gostei, todo mundo sempre me apoiou. Minha avó era enfermeira, meu avô médico, minha mãe psicóloga, eu trabalho no hospital. Então eu sempre via isso muito legal, Poxa, eu sabia que eu queria fazer da área da saúde. Claro que eu tive dúvidas, né? Todo mundo tem. Direito até, já né? pensei em fazer direito, já pensei em fazer relações internacionais, já pensei em ir pra fora fazer, tipo, economia no Canadá, sabe? Já pensei sobre tudo. Só que é normal da adolescência, é normal, né? Você tem que pensar. Poxa, se você escolhe uma coisa e não pensa nas outras opções, você pode, sim, se quebrar a cara, porque você tem que pensar muito bem o que você quer. É da sua vida que tá em jogo. Não é, sabe, uma coisa pequena. É a sua vida. Você vai escolher uma profissão, você vai pra sempre trabalhar nisso. Por isso que tem que ter muitas opções. Mas sobre hoje em dia, pelo menos, o que me motiva a estudar tanto, é cansativo, assim, tem que gostar mesmo. É porque eu sei que eu vou poder ajudar o próximo. Tipo, poxa, eu vou estar salvando vidas, sabe? Uma coisa que me motivou muito, eu não sei nem se você sabe disso, mas muita gente sabe, tipo, minhas amigas. E sempre que me fazem essa pergunta, principalmente na faculdade, eu quero fazer neurocirurgia. Eu não sei se eu vou querer isso pra sempre, mas atualmente é o que eu quero. E o principal motivo pra fazer neurocirurgia, alguém sabe o que é? Deixa alguém chutar. Você sabe o que é? Talvez por causa da minha situação. Deixa eu ver se, porque aqui não tá parado que a gente não viu todas as perguntas. Só ver se tem, né? A Dani tá falando que a mentoria é top, é uma renovação de ressignificar a missão. Vamos ver se alguém vai citar aqui, né? Vou falar, deixa, depois coisa a gente vai ler. Depois a gente volta, então, que tem bastante pergunta. Pode voltar, deixa, eu já falo direto. Então fala. A principal motivação pra mim foi assim, minha mãe tem 2 aneurismas cerebrais, vocês sabem, ela já falou.
E ela tá viva hoje por causa de neurocirurgião. Não tá? Não é isso? É Se isso. não fosse o neurocirurgião, se não fosse os médicos que te ajudaram, você não, talvez não estaria aqui hoje. E muita gente deve ter isso na família. Então, pra mim, isso é uma coisa que pesa muito, sabe? Eu poder um dia ajudar uma criança, uma menina, um menino, qualquer pessoa que tenha um pai, uma mãe que tenha alguma coisa, eu vou lá e eu vou salvar a vida desse pai e dessa mãe. Aí eu vou chorar. Ah, que lindo. A mamãe tá muito salva, com muita saúde. Deixa eu ver aqui a Gi. Ter uma relação assim com os filhos é delicioso. O respeito com o amor faz com que, mesmo depois de grande, possamos ter momentos de acolhermos vendo filme, tomando cafezinho, estando juntos, saindo pra almoçar, né, filha? São momentos assim. Deixa eu ver a Tomásia. Tudo é uma construção. Em casa sempre tivemos momentos em família. Brincamos de gato-mia até hoje, de 19 e 15 anos. Assisti um filme em família e eles não abrirão mão de estar os 4 juntos. Exatamente, sabe? Mostra o talvez... Uno. É o nosso... Então, o que eu... Chegou ontem. Jogamos. Então, eu comprei esse essa semana. E aí, o que eu falo? Filha, eu comprei um jogo novo. Vamos testar? Como os livros, né, filha? É. Livro infantil, desde 13 anos, 14 anos, que criança já, né, adolescente já não quer o livro infantil. Eu falava, vamos fazer... eu comprei esse livro, filha, deixa eu ler pra você ver qual é o seu olhar, como eu posso utilizar com as crianças. Então, eu envolvia ela nisso, mas ao mesmo tempo eu resgatava uma nostalgia minha de ler um livro infantil, que é algo que eu adoro, né? A Dani tá falando, essa incerteza eu vejo nos joguinhos online. Eles trocam os objetos e depois se arrependem. É verdade. No Call of Duty, nossa senhora. Você vai mudar a arminha, aí você fala, putz, você pega o escudo, não a pistola. Meu Deus do céu. Olha, tem uma pergunta assim, como lidar com criança na primeira infância que está deixando de dizer a verdade em alguns momentos? Normalmente, quando isso acontece, a gente tem que entender que por trás desse comportamento tem uma necessidade. Talvez ele esteja falando alguma coisa que não está sendo compreendido, ou uma necessidade de reconhecimento, né, por trás disso que não está sendo acolhido. Então a gente precisa olhar essas questões para poder atingir a necessidade. Aí o comportamento disruptivo, ele acaba cessando, porque essa necessidade, não preciso mais mentir, acaba sendo acolhida. Então esse é um ponto bem legal. Mesmo que fez algo que não foi legal, conta, porque aí eu posso ajudar se for preciso. Exatamente. E aconselhar também, né? Tudo. Tudo. Tem um monte de gente que tá falando que você é muito linda, filha. Que espelho Tem lindo. pra quem puxar, né, gente? A Lu tá falando o orgulho de... que orgulha em ter de mentoras. Exatamente. Eu sou sua mentora com maior orgulho, eu. Que lindeza essa relação, quanta inspiração, que bom que fez sentido pra vocês. Coloca os livros de pintar em família. Deixa eu ver aqui. Coloca nos stories, colocamos tudo. Inclusive esse jogo, gente, pra família é muito legal, né? E o da corujinha, né, filha? Nossa, eu jogo até com as minhas amigas. A gente adora. A gente acabou. A gente tem quantas cartas? 50 e poucas? 56. Eu e minhas amigas, a gente jogou todas. Foi muito legal. Que bom. Mas enfim. Nas corujinhas vem as questões até para o que fazer, né? Pensar na questão da gratidão. Vamos ver o que tem aqui, né? Acaba que o espaço que ela te deu, Ana, foi importante para unir vocês mais e mais. Com Gente, certeza. eu vou falar uma coisa. Eu ouvi uma frase que é assim: a distância une. Então, por exemplo, todo dia você tá com seu marido. O dia que ele vai fazer uma viagem e fica 2 dias fora, parece que aquela saudade une mais ainda o amor de vocês. Então, esse espaço é exatamente isso. Ele une, né? Porque te faz pensar e te faz, né, refletir sobre o quanto o outro é importante. É aquela história do passarinho. Eu tava fazendo isso agora, eu ia falar. Eu juro pra você, eu ia falar assim. Eu ia até brincar, nossa, eu faço um monte de analogia aqui, já fiz de coleira, de não sei o quê. Vou fazer mais uma, e eu ia falar do passarinho. Então, nossa, conta. A gente tem conexão, 4 tá vendo, minutos, né? gente? Vocês estão vendo que não é mentira, que a gente tem conexão? É real isso. É assim, ó. O passarinho, se você aperta ele vai querer voar. Ele vai estar se sentindo sufocado. Se você abre a sua mão e deixa ele quietinho lá, ele vai ficar.
essa é a questão. Quanto mais você sufoca a pessoa, isso pra todos os relacionamentos, não só pra relacionamento de mãe e filha. Quanto mais você sufoca a pessoa, quanto mais você quer deixar ela, sabe, é só minha, é só não sei o que, quero cuidar. Quanto mais você faz isso, menos a pessoa vai querer ficar. Quanto mais liberdade você dá, quanto mais espaço você dá, quanto mais você dá o momento, deixa a pessoa no momento dela, mais ela vai querer estar do seu lado, porque ela sabe que ela vai ter apoio e também vai ter respeito, liberdade. Então, eu acho que esse é o principal, né? Vamos correr aqui que tem 3 minutinhos. Olha, a Ju tá falando, Dona Regina, prazer em conhecê-la, feliz em ver as 3 gerações reunidas aqui. Que lindas, e as 2 são parte da senhora. Parabéns pelos ensinamentos que contribuiu para isso tudo. Que lindo, Ju, é isso mesmo, né? A nossa vivência com as nossas mães, com os nossos pais, tem coisas que a gente quer reproduzir exatamente igual e coisas que a gente quer fazer totalmente diferente. Verdade. Mas é importante a gente construir esses conceitos e os exemplos, né? A Isabela tá falando, que maravilha, muito parecido com a relação com a minha Ana, que este canal aberto sempre acontece no dia a dia, né? E a Ju, a relação delas são reflexos de como a senhora lhe deu e contribuiu com o crescimento dessa linda Dayara. Obrigada! Muito obrigada. Olha, tem meus fãs aqui até de fora. Muito obrigada. Cada vez que fico mais encantada em ter você como minha modelagem, Yara. Fico muito grata, eu faço tudo isso com muito amor. Adoro ter esse, até um prazer imenso. Eu me identifico demais com vocês e essa relação é muito linda de mãe para filha. E a Dani tem uma história assim, né, Dani? Quando você deu essa abertura e deixou a filha ali, né, nesse momento, exatamente como a Ana falou aqui, foi quando uniu cada vez mais, né? Eu desejo que eu desejo que com a mentoria que eu possa ajudar as mamães a ter uma relação igual ou muito parecida com a de vocês. O mundo seria um lugar melhor. Tem que ter maturidade para ter uma filha assim, Yara. Que fofura, muito bom. Muitos coraçõezinhos, acho que é isso mesmo. Tô saindo com muito mais amor no coração. Beijinhos, né, pra mim e pra Ana também. Gente, acho que é isso, né? A gente quis trazer... Tem até um livro que eu não mostrei aqui, que é esse aqui também, que faz... Acho que algo importante também, a questão da alimentação infantil, né, filha? De ser exemplo. Ana Júlia, ela tem uma alimentação melhor do que a minha. Ela come muito mais frutas, né? Eu tenho algumas restrições, legumes eu gosto de todos, mas assim, é construir o exemplo, é dar a oportunidade, é trazer o lúdico pro dia a dia, né, filha? Muito lúdico até hoje, né? O brincar sempre, mesmo quando é adolescente, você não precisa deixar de brincar, de trazer os livros infantis para promover essa reflexão, né? Vamos ver aqui. Que bom que fez sentido pra vocês essa live. Eu fico muito agradecida. É um momento muito importante. Foi de coração, né? Foi de coração hoje. A gente falou que perguntavam na hora e foi tudo de coração. Foi tudo do momento. Então, agradecendo por abrir. Ana, você é muito madura e eu também saí de casa, né, muito cedo. Eu também, gente, eu saí de casa com 16 anos para fazer intercâmbio. Voltei, fiz o 3º colegial, aí fui fazer cursinho morando com a minha avó, né? Então, a Eliana tá falando, sei bem como é esse relacionamento. Tenho um relacionamento assim com os meus filhos adultos, amo ser uma mãe. Outra com 19 anos também saiu, precisou de apoio. Bom, gente, tá aqui nos nossos últimos minutinhos, já abriu a contagem regressiva. E muito obrigada pela participação. Era para ser uma live curtinha, ficou em cima da hora, né? Uma hora de live. Eu não vi passar. Eu também não, nem percebi. Minhas costas sentiu aqui, ó. É? Eu não, a costa sentiu. Obrigada pelo amor de vocês, por acolhimento, por essa oportunidade. E não dava para não trazer minha filha, né, para Maratona Psi. Porque hoje eu também sou quem eu sou devido a esse relacionamento, devido a, né, às oportunidades, aos desafios de ser mãe de uma criança com muita personalidade desde pequena, né? Ela nunca era passiva, não, era uma personalidade bem ali, que a gente consegue entendendo quando a gente dá a abertura para eles trazerem essas opiniões, né? Faz outra, vamos fazer uma outra mais pra frente, né, filha? Quando você tiver 19 anos. Tá bom, vai demorar, nossa.
Obrigada, gente. Um ótimo restinho de domingo. Daqui a pouco eu volto às 9 horas com histórias de pijamas. Tem uma pessoa a Rafa que vai ler hoje pra gente, muito especial, com muita superação. As histórias estão lindas. Vamos falar sobre a questão, né, de olhar para você, dessa importância, e também da questão da internet, o quanto a gente precisa diversificar nas nossas brincadeiras aí, aprendizados. Um beijo, até mais e nos vemos mais tarde. Tchau!